O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. E eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Studio, chegando para mais um Lado B. Eu não sou o Leônidas, mas eu tô comandando o Lado B 300. Especialíssimo, 300 episódios já do Lado B do Rio, regular, né? Sem contar os especiais, as lives, os episódios do Lado B Notícias, enfim, muito programa. E a gente está muito feliz de chegar ao 300. O time hoje está desfalcado, o Fagner Torres novamente não pôde vir. Tem sido um ano difícil para o Fagner, né? Para o Fagner comparecer aqui para o Lado B. Mas enfim, desejo melhoras aí. Teve uma questãozinha de saúde, nada grave. Espero que esse ano que vem, né, ele esteja também mais com a gente. O Daniel Soares está aqui comigo no Sauí e a Luara Ramos conosco via internet. E claro, um convidado mais que especial. Na verdade, mais que um convidado, né? O Simas é um padrinho nosso. A gente já brinca há muito tempo, né, Simas? Que você foi um cara que acreditou na gente quando a gente era só 4 caras. É o programa 6? 4, se eu não me engano. É, por aí. Assim, a gente era só 4 caras desconhecidos, falando de cultura, de política, né? No ano pré-histórico de 2016. O Lado B ainda quinzenal, enfim, muito artesanal. A gente mal sabia o que estava fazendo ali. E o Simas já é um cara que estava já prêmio Jabuti. Foi 2016, né? Foi, verdade, 2016. Então. A gente recebeu um prêmio Jabuti logo na nossa estreia. É porque teve uma promessa de que tinha cerveja no... Pois é. Mas a gravação foi de manhã. Essa a gravação foi 9 horas da manhã. Tinha feira na rua, inclusive. É, verdade. Então nem cerveja eu tomei? Não. Porra, olha aí. Mas era o melhor momento. Mas hoje, pois é, a gente fala, pô, o Simas já veio aqui 3 vezes e tal. Vamos estourar uma no ar aqui, aí, ó, em primeira vez. É a primeira vez. Nesse estúdio é a primeira vez que a gente tiver. Mas na outra vez eu não tava. Mas é a primeira com o Simas, né? O pessoal fica, pô, e tu já bebeu com o Simas? Eu falei, pô, nunca bebi com o Simas. Última vez, na verdade... Eu bebi com o Simas, mas não num programa. Eu bebi com o Simas recentemente, lá no lançamento do livro do Irlan, lá no Alfa. Mas assim, na verdade, acho que o Simas nem tava bebendo naquele dia, né, Simas? A gente só trocou uma ideia. Eu tava leve. Aí, ó, tintim. Hoje eu tinha parado de beber. Voltou. Enfim, a gente tá aí com o Simas novamente. Obrigado por ter vindo, padrinho. A gente vai dispensar apresentações. Professor, escritor, historiador, figura pública, enfim, um boêmio, um homem que aparece na Globo. A gente tá muito honrado de tê-lo aqui. É sempre muito bom estar com você, trocar ideia na internet, nos nossos encontros, nos nossos eventos, mas principalmente online aqui com a galera. Boêmio é por sua conta. Pô, boêmio, imagina, professor, rapaz, tem que trabalhar 7 horas da manhã. Importante a fama, Simas. Importante é que é um conhecedor da boemia. Obrigado por ter vindo, Simas. Boa noite aí. Valeu, gente. Não, eu aqui agradeço. Sempre agradável bater papo. Sobretudo essa época do ano, né? Essa época do ano o couro começa a comer, né? O carnaval tá chegando, a cidade empolvorosa. Já tem os ensaios. Começando os ensaios, um negócio brabo. O verão se anunciando apocalíptico, né? O negócio tá brabo. Então é bacana, eu gosto dessa fase. Hoje fez calor. Amanhã vai fazer mais. Pois é, Dani, a sua abertura, né? O Javier Milei assumiu lá na Argentina e a imprensa brasileira já está cometendo aí suas opiniões, né? Teve até o clássico editorial Milei no caminho certo, né? Queria que você falasse um pouco, eu até fiz um tweet desse, né? Enquanto você pega uma cervejinha aí pro nosso convidado. A gente tem visto que a imprensa burguesa, ela se tornou meio que uma caricatura dela mesma, porque assim, ela repete até os mesmos termos, né? As mesmas análises, é um negócio muito bizarro, né? Já que a gente falou do início do Lado B, 2016, eu lembro que pouco depois de Simas a gente recebeu o então vereador eleito Tarcísio, né, Mota, do PSOL, hoje deputado federal, e tinha acabado de acontecer o golpe contra Dilma, né, o impeachment de 2016, e na época as análises econômicas da imprensa falavam do choque de confiança. Isso. Que o Brasil estava numa crise, e o diagnóstico é de que essa crise econômica era por causa do excesso de gastança,
dos governos petistas, quando os números não diziam isso. Não se dizia que a gente estava numa crise fiscal. Pelo contrário, né, o Brasil gerava superávites orçamentários primários até 2014, passa a cair no déficit em 2015, não porque o gasto aumenta, o gasto inclusive diminui, mas porque a receita tem uma queda brutal, né, a partir da crise econômica que se instala a partir do finalzinho ali do último trimestre de 2014. Já discutimos isso N vezes, não cabe entrar nos detalhes, mas a mídia naquele momento falava que com o simples fato do impeachment, da troca de governo e de assumir o governo Temer com um discurso muito parecido, se não igual, com do candidato derrotado das eleições que tinham acontecido 1 ano e meio antes, né, em 2014, né, de corte de gastos, de ortodoxia econômica e tal, isso, por mágica, criaria um choque de confiança. A fadinha da confiança, que a gente brincou nesse programa com o Tarcísio, na época, acho que é o 8 ou 9, tá? Finalzinho ali de 2016, depois da eleição municipal. E que isso, junto com as reformas, né? Sempre tem as reformas. Você tem que dar o choque de confiança e fazer as reformas liberais, que aí você tem a fadinha da confiança que vai fazer tudo magicamente se ajustar. E depois da eleição de um protofascista amalucado na Argentina, como nós vivemos 5 anos atrás aqui, né? A grande imprensa finge que se faz maluca, né, de toda a maluquice, entre aspas, envolvida, toda a ameaça aos direitos democráticos. Hoje a ministra da Justiça, que é a ex-candidata a presidente também, macrista, anunciou sanções contra quem foi pra rua protestar, falando que vai fazer uma lista das organizações que organizarem protesto e tal, né? Então, La Libertad Avança, como diz o nome do partido, a Liberdade Avança, proibindo manifestação. E a imprensa fica cega a tudo isso, porque se encanta com mais um plano econômico liberaleco, ultraliberal, né, de corte de gastos sociais, de proibição de novos gastos públicos. O Globo fez o editorial, né, na direção certa, apesar dos exageros, na direção certa para acabar com a crise do populismo e nananã. E, tipo, é terraplanismo econômico. Muita cretinice, né? Isso, como a gente falava, né? Você vai aprofundar a crise argentina e quando o negócio estourar lá na frente, ou não tão lá na frente, vai todo mundo se fazer de maluco e dizer que não, ele na verdade não foi liberal o suficiente, como fizeram com o Bolsonaro, como fizeram com o governo Temer e tantos outros exemplos. E aí, só para finalizar, outra questão também que a mídia, até muita gente bem intencionada, progressista, faz, que quer ser mais realista que o rei, quer ser mais certinho que o manual. Falando aqui durante a campanha de segundo turno, né, a candidatura peronista do Sérgio Massa alertava que a eleição do Milei representaria um aumento do custo de vida dos mais pobres e dos trabalhadores, e exemplificava isso pelo custo dos transportes, porque eles falavam, é uma questão óbvia. Se a candidatura do Milei falava abertamente acabar com os subsídios, inclusive o transporte público, o governo, então no governo, né, candidatura então governista, foi lá e mostrou, colocou nas bilheterias, né, preço sem subsídio. E aí ainda por cima isso parece que foi a ideia dos marqueteiros brasileiros, indicados pelo PT, né? Então aí que a mídia brasileira, isso é um absurdo. O governo está manipulando, está usando seu poder da caneta para fazer terrorismo eleitoral. Olha, é terrorismo eleitoral, aterrorizando a população. E se o Massa tinha aconselhamento dos brasileiros indicados pelo PT, outro lado também devia ter seus aconselhamentos de marqueteiros brasileiros, porque também falava exatamente o termo que usa aqui, né? Que é o terrorismo eleitoral. Estão fazendo mentiras para atacar nossa candidatura. Nós nunca falamos isso. O cara toma posse dia 10 e no dia 12 é anunciado o fim de subsídios ao transporte e a tarifa do metrô e dos ônibus explode. Então, não era terrorismo eleitoral se você simplesmente estava dizendo o que ia acontecer, né? E a gente vê isso a cada campanha eleitoral no Brasil, que sempre que a esquerda alerta, ou candidaturas de esquerda ou de centro-esquerda, alertam para o que vai acontecer em caso de tomada de medidas liberais, é terrorismo eleitoral, estão jogando baixo, estão acabando com a reputação. Não é pessoal, gente. Se a pessoa diz que vai tomar uma medida que todo mundo sabe, ou pelo menos quem sabe o mínimo ele sabe, que vai prejudicar a população, alertar contra isso não é terrorismo, é você fazer uma contra-propaganda, você tentar alertar as pessoas que é aquilo que vai acontecer. O maior exemplo que a gente teve no Brasil foi 2014, né, a campanha da Dilma, da reeleição da Dilma, fazendo a comida sumir dos pratos, porque a campanha campanha da Marina, hoje ministra, dizia que ia implantar um Banco Central independente, né? O Banco Central independente foi implantado,
pelo ex-presidente, aí, que o Jair Bolsonaro, e a gente está vendo as consequências de um Banco Central independente, né? Depois a gente vai entrar no segundo ano do terceiro governo Lula, eleito, legitimado nas urnas, mas o presidente do Banco Central segue em terraplanismo econômico, com juros nas alturas, prejudicando a retomada econômica, né? A gente teve retomada econômica, alguma retomada no primeiro semestre, no segundo semestre já estagnou, fica esse voo de galinha, muito por conta do patamar dos juros, que é um efeito direto da presidência, da independência do presidente do Banco Central, que faz comida sumir do prato de pessoas que poderiam estar comendo mais, ou comendo melhor, ou comendo, caso a economia tivesse deslanchado. Enfim, da imprensa liberal a gente sabe o que esperar também, e é bizarro, porque eles estão realmente se tornando ali uma caricatura deles mesmos, e já não dá nem pra levar a sério. Nunca deu. Luara, nossa primeira dama, Janja da Silva, teve o perfil do Twitter invadido essa semana, né, por um hacker que promoveu uma série de ataques misóginos usando a conta dela. O PF investiga aí, parece que tem um adolescente de 17 anos que teria aí cometido essa invasão, enfim, assumiu, e a polícia cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão na casa da mãe dele, em Sobradinho, e outro na casa do padrasto, em Santa Maria, ambos no Distrito Federal. E a Janja não é alvo por acaso, né, Lu? Boa noite, a gente sempre tem falado sobre os ataques à Janja aí, não é por acaso, né? Boa noite, Caio, Daniel, nosso convidado, Simas, e a todo mundo que nos ouve. Caio, eu quis comentar isso, apesar de já muita gente ter falado e tal, porque eu acho que, primeiro, né, a gente já tratou aqui sobre violência política de gênero, né? Por que violência política de gênero, que ataca o gênero dessas mulheres, não é simplesmente uma crítica política. A crítica política às mulheres tende a ser sexista, e a gente fez um programa muito legal sobre isso, legal porque trouxe muitos elementos, né? Não por causa do tema, que é sempre espinhoso. O Lado B 246, com a Ana Carolina Araújo, que representa a revista As Minas, já vou deixar a indicação. Mas eu quis falar disso de novo, inclusive porque simbolicamente, né, hoje, dia 14 de dezembro, é aniversário da ex-presidenta Dilma Rousseff, que também sofreu muito de misoginia no próprio golpe que a gente citou aqui há pouco, né? O golpe, ele também foi misógino, ele não foi só misógino, mas ele também tem esse elemento, porque tinha uma mulher à frente da presidência da República. E assim, a gente sempre fala da importância de ter mais mulheres na política, né? Mas como é difícil você convidar alguém para um lugar que as machuca constantemente. Ainda que a Janja não seja, não ocupe, né, um cargo, não tenha sido eleita para um cargo, né, que ela ocupe aí esse cargo, que nem é um cargo, né, de primeira-dama, né, vou chamar ela aqui de esposa, companheira do presidente Lula, porque esse cargo de primeira-dama, acho que ainda a gente também precisa disputá-lo, como ela tem feito essa disputa política desse cargo, né? E não é um alvo por acaso, como você disse, Caio. As mulheres ainda são subrepresentadas na política, né? Ainda existem muito mais homens na política. Então, eu vi um comentário, acho que da mãe desse suposto hacker aí, falando que ele não gosta de política. Mas sabe a quem atacar, né? Sabe quem que é o alvo. E ainda que existam muito mais homens na política, eles não são alvo da mesma forma que as mulheres são. São questionados os seus projetos, as suas falas. As mulheres são questionadas pelo que elas vestem, pelo como elas portam, o tom de voz, né? Nós já falamos isso aqui, quanto isso é representativo, né? Falar, mas fulana tem a voz... Eu sempre cito isso, porque para mim é muito simbólico. Fulano tem a voz irritante. Nossa, não aguento a voz estridente dessa mulher. Porque, na verdade, não está acostumado a ouvir uma mulher falando, uma mulher debatendo, nesses espaços de disputa de poder. Então, eu acho que a gente precisa, sim, muitas vezes, falar de novo, óbvio, né, voltar a isso, e aqui eu quero aproveitar para fazer essa indicação que eu fiz do programa do Lado B do Rio, e também porque quando nós falamos assim, por que logo a Janja, né? E aí eu ouvi de muita gente, e vi também no Twitter e tal, a pessoa fala assim, mas pô, que mole que a Janja deu. Vocês percebem que isso é culpar a vítima, né? Isso acontece em todas as vezes em que a gente fala de violência de gênero, acontece a mesma coisa. Então, assim, a gente está reproduzindo na política também essa violência de gênero e não estamos nos dando conta que é um problema estrutural, né, do patriarcado, do machismo, que precisa ser enfrentado por todos, inclusive pelos companheiros. Porque quando a gente vê também algumas críticas à esquerda, e é preciso pontuar isso aqui, não falar, né, de candidatos de extrema direita, muitas vezes eu vejo memes assim, em que
vestem, fantasiam estes homens de mulheres para poder fazer uma crítica. Então vai fazer uma montagem lá do Sérgio Moro de peruca, do Bolsonaro de saia. Saca? Bolsonaro e Moro se beijando, a Piauí gosta de fazer essas paradas, né? Também. Baseado mas, assim, num grafite, né, do Muro de Berlim, que era o então secretário-geral do Partido Comunista, não era o Brezhnev, beijando o Erich Honecker, que era o da Alemanha Oriental. Então, assim, você vê que existe... O que quer dizer com isso? Qual o problema, né? O problema parece que é ser mulher, sabe? E ousar fazer política. E isso a gente tem que combater diariamente, diretamente, porque depois chega nas eleições e fala, poxa, mas elegemos poucas mulheres. Ai, seria tão bom, né? Eu que já fui candidata uma vez, sofri violência política de gênero nas minhas redes sociais, nas ruas. É um negócio realmente muito violento, é um negócio que você não imagina o que está acontecendo ali com você naquela hora. E aí, candidatas negras sofrem muito mais. Isso é apontado também por pesquisas, por reportagens da revista Asmina, que fez um monitoramento de candidaturas em 2020, com o Monitora, um projeto muito interessante também, para a gente pensar sobre isso, para a gente olhar para isso. Porque não adianta a gente olhar só daqui né, tem eleição logo no ano que vem, mas em anos de eleição, ou então se lamentar por que não estamos elegendo mulher. A gente não cria condições para que as mulheres também se sintam seguras de serem candidatas, de colocarem as suas plataformas ali e de sobreviverem, né? Porque nós tivemos Marielle assassinada, temos candidatas, deputadas, aliás, ameaçadas constantemente, principalmente deputadas de esquerda, né? E estamos só colocando querendo que as mulheres fiquem ali na linha de frente sozinhas, tá? Que eu acho que é uma luta de todos nós que queremos um Congresso mais plural, uma política mais plural. Queremos também ser representados por essas mulheres corajosas que realmente enfrentam, né? Porque eu brinco sempre aqui que se o feminismo não incomoda, ele é marketing, né? Não é um feminismo que a gente luta, um feminismo classista, né? Acho que é importante também distinguir do feminismo liberal. E então é isso, trazer assim essa pauta é doloroso e também é repetitivo, é cansativo, sabe, Caio? Mas eu acho que tem sempre que ser lembrado. Porque senão as pessoas acham que esse é um debate só do 8 de março, que esse é um debate para quando a gente vai comemorar lá há quantos anos as mulheres no Brasil podem votar, que vitória. Mas votar para ser subrepresentada, votar em mulheres para poder sofrer a mesma violência, é também uma violência, sabe? É uma revitimização constante em que é difícil estar disposta a isso. Então, eu acho que é importante falar mais uma vez. Nosso papel é sempre esse. Simas, a gente foi muito cobrado nas redes sociais e, pessoalmente, as pessoas falavam assim, vocês não vão falar sobre a série Vale Escrito, não? Vocês não vão falar sobre o Jogo do Bicho, não? Vocês não vão falar... A gente até colocou nas redes, acho que a gente fez menção aqui também, a gente já falou do Jogo do Bicho com o Felipe Magalhães. Meu amigo, Felipe Magalhães. Isso, a parte que ele participa, é o lado B 23. A gente falou sobre o Jogo do Bicho, principalmente ali sobre o primeiro período do Jogo do Bicho. Felipe tem um livro maravilhoso. Exato. Chamado Ganhou Leva, que é o doutorado dele, que fala do jogo de 1892, quando ele é criado, a 1960, né? Ele para ali na década de 60. E o lado B23 traz esse conteúdo. A gente também já falou sobre o Jogo do Bicho nas vezes que você vê aqui, né? A gente quase sempre tá batendo papo sobre isso, que é do seu gosto, é do seu estudo, é do nosso gosto. A gente gosta de falar sobre isso e não tem como falar de Rio de Janeiro, como você sempre diz, né? Sem mencionar o Jogo do Bicho. Não, impossível. Na verdade, não é você gostar do jogo, não é você... É curioso... Embora seja bom gostar do jogo também. Não, é curioso porque eu lembro da entrevista do Zeca Pagodinho, quando ele dá aquela entrevista muito boa, aliás, pra Veja Rio, e a pergunta era, Zeca, você continua jogando no Bicho? E o Zeca fala, continuou, outro dia mesmo eu ganhei não sei quanto, mas então você é a favor da legalização? E ele, mas é proibido? E as pessoas não entenderam a ética do malandro e acharam que o Zeca Pagodinho realmente não sabia que o Jogo do Bicho é proibido. É lógico que ele sabia, sim, até porque o Zeca foi apontador do Jogo do Bicho. O Zeca foi apontador, né? Enfim, apontador, para quem não sabe, quem é leigo, no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil tem outros nomes e tal, mas apontador porque o Rio de Janeiro é o cara que aponta o jogo, né? Em geral é o cara que escreve o Jogo do Bicho e tal. E a gente chama de apontador, né? Mas o Zeca foi apontador do Jogo do Bicho
E ele sabe, obviamente, que o jogo do bicho é uma contravenção. Mas, de fato, se você pensar que é uma loteria a mais longeva do Brasil, porque é de 1892. 130 anos ano passado. Então, se você lembrar que é a única que tem sorteios todos os dias do ano, com 2 exceções. O jogo do bicho respeita 2 datas importantíssimas e não tem extração. Sexta-feira da Paixão, em respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, e 2 de novembro, dia de finados. Eu nasci no dia 2 de novembro, mas não é por causa do meu aniversário, é em respeito aos mortos. Então, a exceção de finados e paixão tem sorteio todo dia. E ela está entranhada de uma maneira absolutamente impactante na formação cultural do Rio de Janeiro. E o problema, só para dar essa palhinha inicial, é que eu tenho a impressão que a gente encara o jogo do bicho a partir de 2 pressupostos igualmente equivocados, a meu ver. O primeiro é uma romantização de uma atividade que, num certo momento, se desdobra num complexo criminoso extremamente complicado. Então, negar esse tipo de coisa, indo para o lado da romantização pura e simples do jogo, é um problema. O segundo é o inverso. É você simplesmente criminalizar, ignorando que o jogo do bicho está entranhado na cultura do Rio de Janeiro, está entranhado no futebol, e ignorando o fato que é muito simples, que a gente falou outras vezes que eu vim aqui. Ignorando o fato, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, que o jogo do bicho só foi proibido porque era uma loteria do pobre, do preto, no momento em que você tinha, na América Latina como um todo, não só no Brasil, mas você tinha um projeto de modernização que era excludente, que era conservador e que restringia de todas as maneiras a ludicidade dos pobres e dos descendentes de quem tinha sido escravizado, né? Então o jogo está proibido desde 1895, gente. Então o jogo, na verdade, teve 3 anos de legalidade, 92, 93, 94. 95 já está proibida a prática do jogo no zoológico. Eu me lembro, não sei se vocês lembram disso, uma coisa muito cômica para a gente discutir. Quando Zé Mariano Beltrame, que foi secretário de Segurança do Rio de Janeiro... Por onde anda, hein? Boa pergunta. Prendeu 6 vezes o mesmo apontador do jogo do bicho que ficava na esquina da casa dele. Aí ele ia... Ele deu voz de prisão. Deu voz de prisão. Como secretário, o cara estava lá escrevendo o jogo, ele prendia. E teve uma das ocasiões muito engraçada, porque ele dava voz de prisão, aí no mesmo dia o Boni estava lançando a biografia dele, e aí no lançamento da biografia do Boni estava o Anísio, o Roberto Carlos... E aí o Roberto Marinho morre e a famosa cobertura triplex do Dr. Roberto é vendida para o Anísio. O Castor de Andrade tá dando entrevista pro Jô Soares, não sei o que e tal. E o pobre do apontador, o Beltrame, dando voz de prisão. E a imprensa noticiando a seriedade do secretário Beltrame, conduzindo um apontador do jogo do bicho para a delegacia. É brincadeira, né? Sobre esse tema, até a gente fez aí no programa passado, né, que a gente pincelou, os ouvintes perguntaram e tal, como a gente ia falar. Tem um aspecto que é interessante, que eu acho que esse aspecto que você falou, sobre a questão da romantização, né? E aí, muita gente que, de repente, está de fora ou acompanha de outra forma, não consegue, às vezes, conceber certas coisas, né? A série virou nas redes sociais, ao menos, a série virou realmente uma explosão pop, né? Virou um negócio... É um hype. Virou uma coisa hypada, inclusive pelo ineditismo de trazer personagens do bicho, né? Da contravenção. Dando entrevistas. Dando entrevistas. Dando entrevistas sobre o bicho, abordando o tema. Eles né? davam entrevistas sobre a escola de samba. Exatamente. A gente cabe lembrar que o Castor mesmo, nessa entrevista pro Jô Soares, ele diz que não tem nada a ver com o bicho, que o pai dele que era, que a avó que era. A avó dele tinha ponto. Ele era só um empresário, né? Então, assim, eles negavam, de certa forma, até muito pouco tempo atrás, e aí, essa nova dinâmica e tudo mais. Só que e uma coisa que eu queria que a gente entrasse sobre, isso foi bastante apresentado na série, mas eu acho que é sempre importante lembrar. Não é a série que romantizou. Eu vi muitas críticas. Vocês estão romantizando a série. Não é a série que romantizou. Isso é um trabalho que o próprio bicho faz há 50 anos, né, Simas? De validação. E tem um detalhe.
Primeiro, vamos... porque eles admitiram que são bicheiros. Gente, isso é uma estratégia, porque hoje a melhor coisa que tem é você admitir que é bicheiro. Porque pensa que você vai ter 10 acusações em cima de você. Tráfico de cocaína, tráfico de arma, extorsão, homicídio, formação de quadrilha armada, né? Venda de assassinato seletivo, cacete a 4. Aí no meio de tudo isso, bicheiro. O ideal é que você seja bicheiro. Que é uma mera contravenção. É uma mera contravenção, né? É muito menor do que um crime. Então chegou um momento dentro dessa lógica em que ser bicheiro, né, é bom. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que entender. O jogo do bicho, há tempos, deixou de ser a atividade principal. Isso é que eu acho que é importante lembrar, porque é sacanagem até com quem vai lá, faz a sua fezinha. Porque a gente, como contador lá que o Beltrame prendeu 6 vezes. Contador que é um trabalhador precarizado, que não tem seus direitos trabalhistas reconhecidos, né? Não tem seus direitos trabalhistas reconhecidos, é um trabalhador precarizado, é um trabalhador, humano. Então, o que eu acho que é importante mencionar? O jogo do bicho, a rigor, hoje, ele é uma atividade que continua rendendo, evidentemente, algum dinheiro, mas, o bicho tá longe de ser o negócio dessa turma, gente, né? Isso esquece. O que é o jogo do bicho? Quem é que aposta no jogo do bicho? Aposta no jogo do bicho o porteiro, que de repente no domingo quer dar um churrasco no aniversário da filha, e aí ele sabe como é que cerca o bicho, e ele ganha um dinheiro e vai fazer isso. É aquela senhorinha, muitas vezes conservadora, que sonhou com o falecido marido viúvo, aí resolveu jogar na milhar da tumba do viúvo, né? É o cara que, por exemplo, quer garantir o dinheiro da passagem para casa ou tomar uma cerveja. Porque uma das coisas que popularizaram o bicho é que o bicho é uma loteria do pobre, cara. Você, se quiser apostar R$1, você vai chegar num ponto e vai apostar. Então eu acho que ali eles resolveram falar. Até porque falando, eu participei da série, da entrevista, conheço a série, sei como a série foi feita, e tem um detalhe básico. Falando, você se protege mais do que não falando. Exato. Então, quando você se expõe... O Rogério levou porrada de todo lado. Você se expõe, você, a rigor, cria, de certa maneira, uma rede de proteção. Isso acontece muito, né? E o Bernardo Belo fala isso textualmente, né? E eu acho que tem dois contextos também que não foram falados. Assim, até foram falados, mas foram pincelados e eu queria trazer. Um é que quando a gente fala de bicho, há muito tempo, né, já desde essa nova cúpula, a gente tá falando de território, né? Sim. Porque o bicho já é um jogo, cara, que não faz mal a ninguém, as pessoas vão lá jogar, ninguém morre por causa do jogo, o jogo é ali morre por causa da disputa territorial. Exatamente. Quando você tem uma disputa territorial, quando aquele território tá dando dinheiro, e aí seja... Tanto no bicho, como no tráfico de drogas, gatunete, como na milícia. Exatamente. Né? É você proteger. Quando aquilo ali tá tirando muito dinheiro, você protege aquele território, né? Aí você tem os grandes condomínios, tem grandes empresas de segurança. Territorial dá dinheiro. Os bancos têm grandes seguranças armados, né? As lotéricas vão lá, o pessoal do... Então a gente tá falando de território, de lógica de capital, né? E acho que esse é o primeiro ponto. Porque, resumidamente, porque dá pra todo mundo entender, o jogo do bicho teve uma primeira fase de sua história que ele era muito pulverizado. Então, o que acontecia? Porque o jogo do bicho, no início, era um sorteio promovido no zoológico do Barão de Drummond, que era um capitalista, que, a rigor, queria especular com o valor de terreno em Vila Isabel, Porque Vila Isabel era uma fazenda, a Fazenda do Macaco, que ele arrendou junto a outros empresários. Ele criou uma companhia de bondes para negociar no mercado de ações e tal, e o zoológico foi criado para valorizar o bairro. E valorizando o bairro, você vendia terreno. A lógica do jogo era essa. Então, criou-se uma promoção. Você chega, compra um bilhete para visitar o zoológico e no bilhete vem um bicho. E você concorre a um prêmio que era 20 vezes o valor do bilhete. Acontece que alguém, nós não sabemos quem foi esse cidadão, teve a ideia de montar uma banquinha na Rua do Ouvidor para vender bilhete para o zoológico. Então chegou um momento que você não precisava mais ir ao zoológico para comprar o bilhete da aposta. Você chegava na Ouvidor e comprava. E aí o jogo vai se popularizando, é lógico. E o jogo vai se popularizando. Só que ele era muito pulverizado.
Não tinha nem uma unificação de critérios de aposta, cara. Era que nem bolão de Copa do Mundo. Que um bar faz um bolão com um critério, outro faz um bolão com outro critério, outro faz um bolão com outro critério. Era tudo muito pulverizado. Sobretudo na segunda metade do século XX, você tem um processo típico de empreendimentos capitalistas em que você vai ter uma concentração A oligopolização. do capital. Exatamente. E aí você vai formando as cúpulas. A cartelização que é o movimento Essas seguinte. cúpulas cartelizam porque elas unificam os critérios de aposta, elas unificam os critérios de pagamento de prêmio, Sorteio. né? Unificam os critérios de sorteio. E essa cúpula chega a uma conclusão que é a seguinte: nós temos que fazer uma divisão de territórios. E essa divisão de territórios ela podia ser feita na base da negociação ou, que era mais comum, na base do tiro. E aí você tem personagens históricos. Um cara que não é citado na série, mas é importante, é o Aniceto Moscoso. Sim. Aniceto Que dá Moscoso, nome ao estádio do Madureira. Conselheiro Galvão. O Conselheiro Aniceto Galvão. Moscoso, eu pesquisei sobre ele na imprensa. Na década de 30, ele era chamado de perigoso homicida, bicheiro, disputava território na base do tiroteio, não sei o que e tal. 20 anos depois, o Aniceto Moscoso tinha o título de o grande benfeitor de Madureira. Era dono da drogaria suburbana, que fazia um sucesso estrondoso, né? Ele tinha uma disputa com o Natal da Portela para ver quem pagava mais enterro em Madureira. Porque o Natal entrou no jogo do bicho. O Natal, cara, tem uma frase que é muito impactante. O Natal era um cara pobre, preto, nasceu 17 anos depois da abolição da escravidão, e o Natal era um trabalhador da rede ferroviária federal que teve um acidente de trabalho e perdeu o braço. E não tinha como se empregar. Não tinha previdência social. Nada. E aí o Natal foi indicado por um capitão Amorim, que era bicheiro. E o Natal tem uma frase impactante que o Natal dizia o seguinte: preto aleijado como eu só podia ser, né, sambista, bandido, camelô ou bicheiro. Não tinha outra coisa. O que eu ia fazer no Rio de Janeiro? E aí o tal do capitão Amorim chega e diz que simpatizou com o Natal e dá de presente pro Natal 2 armas, 2,45, dizendo que a primeira função do Natal no bicho era limpar a Turiaçu, que estava dominada pelos famosos irmãos turcos. Então, se ele limpasse Turiaçu, resolvia a questão. E o Natal resolveu, não quero entrar no mérito sobre como ele resolveu, os problemas em Turiaçu e os irmãos turcos. Agora, depois é benfeitor, cara. Ele disputava quem pagava mais enterro na funerária São José em Madureira, o Aniceto Moscoso. Ele não se dava mal com o Natal, não se dava até bem. Mas era uma coisa que eles vão virando benfeitores. Aí tem todo um processo de inserção no território, lavagem de imagem, aquele negócio todo. Mas os caras chegam a um ponto que exageram, né, cara? A gente viu isso Inclusive, também. hoje em dia, se você tá no estádio Aniceto Moscoso e atravessar a passarela de Magno, você tá na estrada do Portela. Isso. E se você seguir a Rua Conselheiro Galvão até o final, você sai em Turiaçu. Exato. Se quiser fazer o passeio. Eu vou fazer um dia isso, eu vou fazer um circuito do jogo do bicho, começando no zoológico, indo pros lugares dos grandes Madureira. assassinos. E é engraçado que o pessoal fala do antigo Jardim Zoológico, né? É. Como se fosse antigo há pouco tempo. Tem 500 anos que já não é mais Jardim Zoológico ali em Vila Isabel. Tem um paralelo que eu faço, eu vou chamar a Laura aqui pro papo já, mas antes de chamar a Laura, tem um paralelo que eu faço que é interessante. E eu acho que eu já fiz em outras ocasiões, né? A gente hypou aí também recentemente, já há alguns anos, a série do Pablo Escobar, interpretado brilhantemente Mais de uma série, pelo né? Wagner Tem Moura. a do Não, Wagner Moura, mas a tem do a série Wagner Moura. colombiana. Que A do também, Wagner, tem uma muito boa também, a novela, né? É a novela Patrão del colombiana, Mal. A o novela patrão. dizem que é muito boa também, não vi. Mas a do Wagner Moura, por ter o Wagner Moura, Por ser produto Netflix e Netflix. tal. Hypou, virou, né, o carinha do Pablo e tal. Você vai E na Colômbia... é muito parecido com a história de um cara que é o benfeitor da sua comunidade, que comete uma centena de crimes hediondos, de explosão Não, de avião. eu estive na Colômbia explosão de em Tribunal janeiro. de Justiça. Na Colômbia é souvenir para turista. Exato. Coisinha com a cara do Pablo Escobar. E isso, né, não é por acaso. A gente tá falando de lógicas de território, de lógicas de desigualdade, né? Porque você virar... tem uma parcela da sociedade que gosta de alguns tipos de bandidos também. Elege senador pelo Paraná, elege presidente. Mas outros tipos de bandidos, eles acabam ganhando outra parcela da sociedade muito nesse sentido. E aí, sim, mas outra coisa também que eu queria... Um contexto que eu achei interessante, que o Capitão Guimarães deixa no ar, e que eu acho que pouca gente captou pra ficar e fazer aí a piada,
que é da legalização das casas de aposta. Já não é chamado de empresário. Pois é, e eu acho que a gente vive um momento do jogo hoje muito diferente do que a gente viveu, por exemplo, quando os bingos foram proibidos. Isso. A gente vive um momento de, tipo assim, legalizou o jogo, as apostas. Hoje qualquer um faz aposta pelo celular, rapidamente, tranquilamente, você bota R$20 no Pix e já faz uma aposta. É algo que precisa ser regulado, que está sendo regulado, e que tem a ver também com os caras já estão de olho. Pô, peraí, o que a gente pode ganhar aqui? Vai perder? O que a gente vai perder? O que a gente pode ganhar? Né? Tem um pouco a ver também com esse Eu acho que do tem, tempo, né? eu acho que tem. A discussão sobre a legalização do jogo do bicho é longa, é de longo tempo, né? O governo Geisel tinha um projeto para legalizar o jogo do bicho. O que se fala é que muitos bicheiros não queriam que o jogo fosse legalizado naquele contexto, né? Por inúmeras razões e etc. Mas eu acho que tem, cara, porque a jogatina tá admitida, você aposta em qualquer coisa. Gente, o primeiro país, o primeiro estado nacional a assumir o controle de loteria foi a Inglaterra no século XVI, gente. A monarquia britânica assumiu. Lá é A completamente... França declarou que o sistema de loterias era de controle do Estado absoluto. Em Portugal, o sistema de aposta era controlado pela Santa Casa de Misericórdia. Por quê? Porque a igreja portuguesa no século XVIII era contra a aposta, dizia que destruía a família e tal. Aí chegou um momento que os caras falaram o seguinte: beleza, então a gente dá 20% de tudo para a igreja. A igreja começou a considerar que as apostas eram fundamentais. Salvavam a obra da caridade. Os Estados Unidos usam loteria, cara, para construir universidade no século XIX. Colômbia, Harvard, loteria. Né? Dom João VI cria aqui e estatiza a produção de baralho no Brasil, cara. Em 1811 nós tivemos a Companhia Real, né, de produção de baralho, de jogatina. Bom demais. Você apostava tudo. Corrida de cavalo, cara. Corrida de cavalo. Até hoje tem. O jogo do bicho é Espaço proibido. nobilíssimo na cidade é um jockey. O jogo do bicho é proibido em um contexto em que as corridas de cavalo, porra, você apostava qualquer coisa. E é curioso que na série Vale o Escrito, você vê que tem uma relação ali com os cavalos e etc. Eles gostam, né? Adoram Não, cara, aras. mas gostam. Cara, tem duas coisas ali que eu acho tem interessante. duas coisas. O primeiro é o seguinte: isso é reconhecido que uma das melhores maneiras que existe de você lavar dinheiro é com cavalo. Porque é aquilo que você considera um bem de valor intangível. Pode valer 1 milhão, pode valer 10, pode valer 20. Então, o negócio do sêmen do cavalo, né, e tal. Mas eu acho também que tem uma certa vingança do novo rico do jogo do bicho, porque quando você estuda a história do jogo do bicho, cara, a aposta em cavalos era considerada uma atividade absolutamente aristocrática, você ter o seu cavalo, a equitação, né, aquele negócio todo. A Xana já pensou virar atleta olímpica, né? Então você tinha aquilo, eram as famílias mais ricas. Você vai ver as famílias, donos de bancos, os marinhos, todo mundo saltando de cavalo. Você vai na hípica num domingo de manhã, quem tá lá é essa galera. Essa galera. E a família Garcia. Aí é interessante porque, por exemplo, um personagem que aparece, até porque ele já tá sincericida, que é o Piruinha. Esse é um personagem cara, clássico. o Aras e Escafura É famosíssimo. famosíssimo. Você andava ali pela abolição e Quem tal. tem o adesivo do Todo Aras mundo e tinha um Escafura. adesivo do Aras e Escafura. Então, eu acho que a gente tá no momento que é esse mesmo, cara. Hoje você tá discutindo essa questão do jogo, a jogatina tá aberta. Esses caras têm a questão dos herdeiros, cara, porque os caras estão velhos. Estão velhos, estão morrendo. Né? Hoje você não consegue mais discutir o Rio de Janeiro sem passar por esta novidade que é a estrutura miliciana, Isso. né? E como é que vai funcionar esse tipo de coisa, enfim, é nebuloso, cara. Mas eu não sei, tem gente, os otimistas, quero ouvir a opinião de vocês. Os otimistas acham que as coisas no Rio de Janeiro vão se resolver bem por uma razão básica. Porque vai ocorrer em algum momento uma pax criminosa, cara. O crime vai concluir que é melhor pacificar mesmo. Porque você imagina Chegou o seguinte, no topo, um bateu dos no teto. negócios... Como concluiu nos anos 70. Lógico, porque um dos negócios mais rendáveis para o crime é você vender, por exemplo, segurança para o comércio. Porque a lógica do miliciano, por exemplo, é muito curiosa. Ele vende para você segurança contra ele mesmo. Exato. Eu estou vendendo para você proteção contra a minha própria pessoa. Cara, isso aí é mais velho do que qualquer outra coisa. A máfia no sul da Itália começa assim. Só que para você conseguir arrecadar com venda de segurança, o comércio tem que estar vivo. Se começa a falir todo mundo, cara, você vai extorquir quem? Então é uma coisa meio doida. Vai ter que né? voltar à pujança econômica. Então eu acho que a gente
Eu não sei se a gente caminha agora para isso. Cara, mas nos anos 70, o que resolveu esse negócio foi uma Pax criminosa. Esquece essa ideia, o aparato de segurança do Estado. Pô, vocês vão brincar com a minha cara com o aparato de segurança do Estado. Isso daí é uma piada, né? O aparato de segurança do Estado nunca resolveu o crime, né? Os momentos de pacificação, pelo menos na história do Rio de Janeiro, que é uma história que eu conheço melhor, todos os momentos mais pacíficos na história da cidade é porque houve uma Pax criminosa. Ué, encarar isso de frente, cara. É quando o crime conclui. E São Paulo, eles ensinaram isso também. Luara, queria te botar na roda aí, por favor. Como é que primeiro, né, você de fora aí, né, de Minas, interior de Minas, Espírito Santo, a gente sabe que tem jogo do bicho no Brasil inteiro, né, mas é uma outra cultura, enfim, um outro tipo de abordagem. Queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal e continuasse aqui o bom debate. Eu queria que ela falasse uma coisa curiosa. Não sei se você viu a série já. Cara, mas é impressionante como eu tô vendo meninas, isso aí alunas minhas, considerando a Xana um ícone da mulher. A mulher feminista. Feminista. Da porrada, né? quer assumir os negócios. Meter a Luara aqui numa situação meio complicada, porque a Xana, né, protagonista, aquele negócio todo, a mulher que assume... Porra, e a Xana... Representatividade no bicho. Eu ia trazer para isso mesmo. Primeiro, assim, estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui com o professor, porque sou uma leitora do seu, agora, Twitter, né? E também da sua obra. E eu ia falar justamente isso, Caio. Na verdade, assim, primeiro falar dessa experiência, né? Eu assisti a série e foi muito curioso, porque... à medida que ia passando ali, os assassinatos principalmente, você falou assim, não, eu lembro desse caso, mas a gente não ligava uma coisa à outra. Eu acho que a série fez isso, eu acho que o grande trabalho, pelo menos para mim, que estou vendo, a gente que vê o Rio de Janeiro, né, pelo telejornal, vou dizer assim, pelos jornais, pela grande imprensa, foi fazer essa ligação dos personagens, de onde vem. E aí eu acho que é muito impressionante, assim, mas a sua fala, acho que é a sua primeira fala, assim, no documentário, que não tem como explicar o Rio de Janeiro republicano sem falar do Jogo do Bicho. Isso me marcou muito, né? Você já falou disso aqui. E aí, assim, essa foi a minha primeira impressão de como foi ver de fora e ir linkando esses personagens e falar assim, agora eu entendi de onde... Porque a gente ficava escandalizado. Como assim? Atentado com bomba, sabe? Sequestro, assassinatos, negócios brutais, assim, à luz do dia. E aí você agora entende de onde vem. Sobre essa questão de gênero no bicho, eu vi isso, eu achei muito, muito curioso, mas até a pergunta para o senhor também, é quase que o contrário, assim, porque o Caio citou a série do Pablo Escobar, e eu lembrei, na verdade, quando eu estava vendo essa coisa de disputa por territórios, eu lembrei dos Médici, assim, porque quando eu vi, sei lá, as mulheres se casando ou precisando se casar para poder garantir o seu espólio, não sabe? Uma coisa meio assim. Então, quando você vê, por exemplo, a viúva do Adriano da Nóbrega se casando com um aliado do Rogério Andrade, e para poder garantir uma segurança. A própria Xana casou com o primeiro idiota que apareceu. Não, os primeiros dois idiotas, né? Porque ela casou do idiota nada. Não, os caras, quer dizer, pelo menos não tá vivo, né? Então, quer dizer, tem alguém mais esperto que ele ali. E o outro, não sei se já tá preso, já soltaram, enfim, a gente já soube. Então, alguma coisa tem de erro ali, enfim. E eu queria trazer exatamente isso. Como é que é essa discussão? Assim, eu sei que não existe, né? Preciso, realmente, as viúvas ali, elas precisam garantir e tal. Eu até tenho uma opinião bem pouco popular se eu for falar de feminismo aqui, ou da Xana como essa figura que tentaram colocar, nossa, mas você está brigando pela sua parte ali e tal. Mas eu queria entender, assim, como é que é essa relação das mulheres com o bicho, o que existe de história de resgate. E aí, assim, eu vou aproveitar isso aqui, mas vou aproveitar também para poder fazer. Essa foi a minha impressão, né, vindo de fora. A minha relação com o bicho, assim, por isso que hoje eu estou mais ouvindo e estou aqui encantada mesmo, porque é sempre muito bom ouvir o Simas, ler, enfim. Mas queria aproveitar também, Simas, você contar pra gente já como é que foi a sua relação com o bicho, como é que você se tornou essa referência em Jogo do Bicho, até ser, inclusive, convidado para poder falar aí no documentário, e como é que foi esse contato, de bastidores também. Não, isso aí é curioso.
Bom, primeiro é o seguinte, a estrutura do jogo é muito machista, é evidente que é machista. E eu acho evidente também que a Xana tá longe de ser uma protagonista, né, do feminismo e etc. E tem coisas que a gente não vai falar aqui também, porque a gente tem apreço, né, pela nossa segurança, pela nossa tranquilidade e tal, né? Aquilo ali envolve uma outra coisa, envolve grana, gente. É grana, gente. E é muita grana, né? É muita grana, a gente não tem ideia da grana que envolve esse tipo de coisa. Mas aí só começou a chegar a 20 mil, mas às vezes 50, mas cai pra 20. É grana até onde a gente pode admitir. E hoje é uma grana que está sendo discutida num outro nível, cara, porque você hoje tem uma reconfiguração de territórios no Rio de Janeiro que está em processo ainda. Né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer, como é que esse tipo de coisa vai funcionar. Né? O jogo tem dois impactos muito grandes, primeiro com a morte evidente do Castor, depois com a morte do Maninho, porque ali deu uma destrambelhada em tudo. Né? O jogo que tinha, de certa maneira, feito um processo de pax criminosa para pacificar territórios, ele mergulhou nisso tudo, e aí no meio disso entra a milícia, tem problema de sucessão, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente está vivendo um momento muito complicado em relação a isso. Essa coisa que você fala aí, eu não sou um especialista no jogo do bicho, o que a rigor eu estudo, se tem uma coisa que eu estudo, ó, por exemplo, você pergunta assim, você estuda o quê? Eu estudo uma coisa que é muito simples de entender. Eu parto do princípio de que o Brasil foi projetado como Estado-nação para ser excludente. Então a exclusão social no Brasil, eu canso de dizer isso, ela não é resultado de políticas públicas que deram errado, ela é resultado de políticas públicas que deram certo. Funcionou. Nós fomos projetados para a exclusão. Nós somos o país que, num processo que você está abolindo a escravidão e estão entrando imigrantes pobres da Europa, você aprova uma lei de terras que inviabiliza completamente o acesso à propriedade. Então você está destinando uma quantidade enorme de pessoas, a rigor, a trabalhos urbanos desqualificados, que fogem à lógica do mercado formal que estava se formando naquele momento ali mesmo, de estruturação do capitalismo brasileiro. Né? Isso é básico. Agora, o que eu estudo é o seguinte, como nas brechas desse projeto de exclusão vão sendo construídos sentidos de vida pelos excluídos. Como é que você constrói sociabilidades, como é que você constrói redes de proteção social, como é que você reconstrói sentido de pertencimento comunitário. E no caso do Rio de Janeiro não tem para onde correr. Quando você estuda isso, você vai ter que estudar escola de samba, né? Você vai ter que cair na cultura das ruas e você inevitavelmente vai cair no jogo do bicho, porque ele atravessa tudo. Então o jogo do bicho atravessa tudo. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que eu acho que eu nunca disse. Mas eu, por exemplo, não sou um jogador do bicho. Né? Eu não sou o cara que acorde, que sonho, chega e vai fazer uma fezinha no jogo do bicho. Né? Eu até, eventualmente, posso jogar. Acontece. Mas eu não sou aquele cara que faz a fé no jogo do bicho. Eu não sou um apaixonado pelo jogo do bicho. Mas não sou mesmo. O que eu acho surpreendente é como é um jogo com mais de 100 anos que atravessa a longuíssima história do Rio de Janeiro, vai para outros lugares do Brasil e é um sintoma do problema brasileiro. Sim. Porque o grande problema brasileiro é a construção de um projeto de Estado-nação fundamentado na lógica da exclusão, da concentração de renda, da concentração de capital, da domesticação e na aniquilação dos corpos não brancos. O Brasil é um projeto de horror, pô, isso aí a gente tem que dizer, né? Mas nas brechas desse projeto de horror você vai construindo sentidos comunitários de vida. Isso é que é surpreendente. Então, a rigor, não é a primeira vez que eu falo do jogo do bicho. Tem um outro documentário muito interessante na Globoplay que chama-se Lei da Selva. Isso. Que é um documentário que fala da história do jogo do bicho. Isso. Eu acho que ele combina bem com o Vale o Escrito e tal, tem essa coisa toda. Então, a rigor, o que eu estudo é cultura de rua. Né? Então, você não tem como estudar cultura de rua do Rio de Janeiro sem que ela seja completamente atravessada pelo jogo do bicho. Não tem como estudar a história do futebol, né, sem entender como, de certa maneira, é marcada também pelo jogo do bicho, essas coisas todas. A história da violência sem o jogo do bicho é assim que funciona. E né? é interessante. Mas, Caio, só para poder fazer aqui uma observação, a minha pergunta foi porque, quando fala de uma referência, assim, é porque
as pessoas se interessaram também, né? Sim. Como nunca foi dito, Isso como é uma coisa que cresceu nas brechas, eu acho assim, quando eu te cito como uma referência, e você foi convidado, né, para falar na série, porque pesquisa, entre outras coisas, isso também, acho que houve também muita curiosidade, né? Isso sempre foi uma coisa deixada ali à margem mesmo. E as pessoas falavam meio que, por exemplo, para mim, né, que tô de fora e vivi num território que não tem, pelo menos até onde eu sei, não tinha nenhum contato com o jogo. Sempre ouvia aquela coisa assim, olha lá, o que está envolvido, como fosse uma coisa de total ligação com o crime e tudo. Então, essa desmistificação, apesar de não ser, de ter relação, eu acho que trouxe muita curiosidade, né? Por isso que eu cito como uma referência. Pessoas hoje, quando querem saber, é claro que elas vão procurar o que o Simas está escrevendo. E aí é interessante, porque é um tema também, isso é duro dizer, na maior parte do tempo ele foi academicamente desqualificado. Sim. Academicamente desqualificado. Né? Com todos os outros correlatos, né? Por isso é que o trabalho do meu amigo Felipe Magalhães é um trabalho fundamental, mas a academia desqualificou durante muito tempo sistemas. Isso hoje tem mudado, em alguma medida, com um processo maior de democratização até do acesso à universidade. Exato. E tal. Mas durante muito tempo foi um assunto desqualificado. Eu já cansei de ouvir dizer o seguinte, que eu sou um historiador de vagabundo e tal, o que é verdade. Eu basicamente sou um historiador da vagabundagem urbana. Isso daí, o que vem como alguém crítica, tem que contar essa história. O que vem como crítica para mim é um elogio. Agora, eu estudo escola de samba, por exemplo, dentro da dimensão da sociabilidade urbana, porque a minha questão é essa. Agora, como é que tu vai contar a história dessa escola de samba se em algum momento você não perceber que essa história ela é completamente cruzada com a história do Jogo do Bicho? Os caras começaram a patrocinar a escola de samba. E a questão ali nem é lavagem de dinheiro, gente. Ninguém lava dinheiro em escola de samba. Pelo contrário, perde. Perde dinheiro, que custa. Ali é lavar a imagem. Você lava a imagem e você tenta criar uma projeção da sua imagem para a classe média. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobdorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Você sabe de uma coisa curiosa? Vou dizer uma coisa aqui curiosa que a tua pergunta colocou. Bicheiro, meu amigo, parece mecenas do Renascimento. Porque os mecenas do Renascimento italiano, os mecenas de Florença, era aquela burguesia que tinha grana, mas não tinha prestígio social. O prestígio social continuava nas mãos daquela nobreza decadente, né? E tal, aquele negócio todo. E você tinha aqueles caras que começaram a controlar o esquema da usura, os primeiros banqueiros florentinos, aquele esquema de você negociar como atravessador de especiaria no Mediterrâneo, aquelas práticas burguesas que estão surgindo. E os caras tinham fama de desqualificados. O que eles começam a fazer? Eles começam a patrocinar manifestações artísticas, artistas, obras de arte, para você ganhar um status, um prestígio social. Então, olha, os Médici foram mecenas, mas os Andrade também. O Castor de Andrade é um renascentista. Ele é um mecenas. Ele é um mecenas, cara.
Sem o Castor não ia ter o 2001. É lógico. É. Alguém vai concluir que o Castor virou. Alguém pode dar uma explicação mística que o Castor é uma encarnação de Lourenço de Médicis, o Magnífico. Você pode chamar de Ailton Guimarães Jorge, o Magnífico. Aquele negócio todo. É mecenato, cara. Aquilo é mecenato. Quando a gente fosse entrar na questão da escola de samba, eu ia falar exatamente disso. Quando eu citei os médicos ali atrás, foi a primeira coisa que eu pensei assim, das relações dos territórios e desse mecenato. Por que banco, por exemplo, patrocina festival de jazz, dentre outras coisas? Cigarro. Porra, Cigarro foi proibido. Banco, o que é banco? O banco é a maior, desde a origem do sistema bancário moderno, é a maior criação de rapinagem, né, concebida pelo homem. Porque que é vermelho e tira a casa das pessoas, né? Lógico, né? Então você veja que coisa curiosa. Agora você limpa a sua imagem quando você bota lá um festival sofisticado, etc e tal. Então isso daqui eu quero render louvor aos mecenas do Jogo do Bicho, cara. Porque o dono do Itaú, ele é um mecenas. Ele fica também ali patrocinando coisa, conseguindo isenção e tal. É mecenato. Né? O Capitão Guimarães, numa declaração, não sei se vocês repararam, ela não é muito citada na série. Eu já tive com o Capitão Guimarães pessoalmente, numa sala, só eu e o Capitão Guimarães, diga-se de passagem, discutindo um assunto de carnaval. E o Capitão Guimarães citou, inclusive, Dante. Pra mim, na série ele cita Shakespeare Bob Marley. E Bob Marley. Mas pra mim citou Dante, citou o primeiro Círculo do Inferno. O primeiro canto da Divina Comédia, né? No meio do caminho da minha vida, me encontrei numa selva escura, para falar de uma dúvida que ele estava tendo em relação ao enredo da Vila Isabel. Eu não tô brincando. Dante Alighieri, gentil e não sei o que e tal, papapá. E eu ali, cara, vou fazer o quê? Eu tô numa sala com o Capitão Guimarães, eu não sabia que a reunião era com ele, e foi muito afável comigo, eu fui discutir o carnaval com ele e tal, até porque eu vivo nesse meio do carnaval, então eu não vou virar a irmã Dulce dos pobres, né? O imaculado Luiz Antônio Simas, que não se contamina. Eu sou do Rio de Janeiro, eu estou automaticamente contaminado. Rio de Janeiro, cara, não tem como. Porra, Rio de Janeiro, qualquer coisa, cara. E eu queria falar sobre isso. Então como é que eu vou fazer? Só pra encerrar o assunto, então, acho que a Xana é a Catarina de Médicis. Não, então os caras lavam a imagem. Se você quer lavar a imagem, cara. Aliás, uma dica a professores e professoras de história que trabalham com a criançada do ensino básico, do ensino médio. Uma boa maneira de você explicar o mecenato renascentista é comparar ao patronato. É o patronato de escola de samba. Patronato de escola de samba. É Joãozinho 30, né? É isso. Até o Milton Cunha fala isso na série, né? Joãozinho 30 está para Anísio, como Leonardo da Vinci estava para os Médici, como Michelangelo estava para o Papa Júlio II. É mecenato. Você citou, quero falar de samba agora, carnaval, que é o link óbvio, mas eu queria fechar esse tema. Você falou sobre... Caraca, eu tô pensando aqui, nós paramos nos Médici de Florença. Mas tudo bem, gostei Isso da ideia. São só 2 cervejas até agora. 3. Você falou, né? Você é do Rio, né? Eu tenho uma história, sou da Zona Norte, subúrbio do Rio, e o Jogo do Bicho vivia na minha vida, assim, de uma maneira muito... Então, assim, eu tinha uma tia que jogava no bicho, que tinha problemas, assim, de jogo. Eu tive bicheiro morando na minha rua, esses bicheiros de menor escala, né? Ali a área do Piruinha, Maria da Graça, se eu não me engano, já era, eu acredito que sim. Ele trabalhava lá pro Piruinha, a gente sabia, morreu na década de 90 e tal, morreu de morte natural. Era a melhor casa da rua, era um casarão, ele era metido com o pessoal do bicho. Meu tio, que foi compositor no Império da Tijuca e no Salgueiro, na década de 80, ele tava nesse imbróglio da ida do Miro pro Salgueiro. O samba que o Miro perde na Vila Isabel e tal, era do meu tio. Meu tio era da parceria, meu tio Jorge Belandi. Então, assim, eu ouço essa história há muito tempo, com meandros, com detalhes, né? Alguns detalhes, né? Que são, a gente sabe que não foi bem assim, o pessoal aumenta um pouco. Então, não tem como eu não estar nesse meio e não ficar fascinado. É um certo fascínio que você tem, porque é o meio que você vive, que você convive, né? É isso, a gente tá falando de criminosos, eventuais criminosos, que, porra, vão te falar, e aí, tudo bem? Escola, desfila aí e tal. É muito louco, né? E é isso que acho que é importante, eu queria deixar para as pessoas que estão de fora, né? É natural, assim como eu, muitos outros que vivem principalmente no subúrbio,
tem essa ligação muito por causa das escolas de samba, mas de repente por outras coisas, né? Caridades, né? O próprio Piruinha, tem lá o Sambola. Pô, Sambola é um local que é muito famoso. O Piruinha desfilava em carro aberto jogando dinheiro. Exato, o Piruinha era uma figura que eu ouço falar, ele foi provavelmente o primeiro bicheiro que eu ouvi falar, porque lá na área, enfim, era um cara que os tentáculos dele ia até, é longe pra cara, ele tem área pra cacete, dão ali a Abolição, Maria da Graça tá ali mais ou menos perto. Então assim, é muito vivo, né? E muitas dessas histórias, e aí só pra fechar mesmo, muitas dessas histórias eu achei muito interessante, porque o Miro era uma figura que eu não conhecia muito. E eu acho que foi pouco. O Vale Escrito faz isso muito bem. Pela primeira vez, talvez, o Miro tenha sido vamos falar quem foi o Miro. O Bradesco, né? O Bradesco, da contravenção e tal. O Castor já sempre foi muito falado. Tem a série do Castor, inclusive, que é bem legal, que também sabia dialoga. se vender bem essa imagem. Sabia se vender, era o cara que era amigo do Boni. O Anísio, por estar vivo até hoje, também é um cara que tem a Beija-Flor. A Beija-Flor valida muito o Anísio. É um cara que foi prefeito, botou o irmão prefeito, botou o primo prefeito, deputado. Ele tá sempre ali, dono de prefeito ele não foi, não. Mas ele não foi o irmão, né? O irmão Farid foi vários mandatos e o Cecinho. O prefeito de Nilópolis hoje é o Abrãozinho Davi, que aliás foi meu aluno, gente boníssima, gente boa, flamenguista, prefeito de Nilópolis. Então assim, o Miro não, então foi bem legal eles terem puxado pelo Miro, e aí eu fiquei sabendo, por exemplo, eu não sabia a ligação do Belo, eu não sabia da história do Bernardo Belo, não sabia, eu sabia quem tinha ouvido e tal, e eu sou um cara mais ou menos antenado, né? Então, pra você ver, então acho que aqui a gente não tá fazendo merchandising, a gente não precisa, menos ainda da Globoplay, vocês sabem que quem nos ouve sabe que a gente não quer nada da Globoplay. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, nunca provaram nada contra mim, a gente não tá aqui, se você quiser ver aí, baixar, também problema de vocês, relaxa por mim, mas é porque conta a história do Rio e a gente foi muito cobrado pra falar sobre o documentário, principalmente com o Simas, então não tinha como não falar. E você quer um detalhe que é muito curioso, só pra terminar, e para problematizar, se vocês quiserem, com o negócio do carnaval, a Beija-Flor, em 73, 74 e 75, ela desfilou com 3 enredos louvando a ditadura militar. Louvando mesmo. A Beija-Flor, né, Beija-Flor, o Grande Decênio. A Beija-Flor chega a desfilar com louvações ao piso PASEP e ao fundo rural da ditadura militar. A Beija-Flor, ela desfila em 75 com o enredo, que é uma louvação ao Brasil Grande do Médici, fazendo profecias e com alas representando o esplendor da Transamazônica. Com samba que era bom, a estrada cortando, a mata em pleno sertão, o petróleo jorrando com a afluência do chão. Enfim, chegou a hora da passarela conhecer a ideia do artista, imaginando o que pode acontecer. Olha o Médici aí. Brasil no ano 2000, quem viver verá essa terra diferente. A ordem e o progresso levam o Brasil pra frente. Quem viver verá. Ditadura. Rosa Magalhães, começando a carreira, aquela coisa toda. E tem uma coisa que me intriga, porque a Beija-Flor sai de 3 enredos louvando a ordem, o progresso, a seriedade do Brasil pra cair no jogo do bicho, cara. Porque aí ela vem em 76 com Sonhar com o Rei da Leão. E ninguém tira da minha cabeça que a Beija-Flor ganhou um salvo-conduto da ditadura militar para apresentar um enredo sobre contravenção. Porque não tem... Censurava. Uma escola até então pequena. Que é uma escola até então pequena, que faz um investimento, tem um mecenas, né? Da Baixada Fluminense, e aí traz um artista maravilhoso, que é o Joãozinho 30, traz o Laíla, que organiza o carnaval. Estreia de um tal Neguinho. Cara, o Neguinho. E é uma maluquice, o Rio de Janeiro é tão doido. Já falamos aqui que havia um apontador do ponto do bicho na esquina do secretário de segurança, né? Mas é tão doido que em plena ditadura militar, uma escola de samba ganha o carnaval louvando o jogo do bicho. Que era, teoricamente, uma homenagem ao Natal da Portela, ganha o jogo do bicho, cara. Então não tem como. O Natal morre em 75, né? Natal morre em 75. Isso tudo é muito encruzilhado, cara. Não tem onde. Né? Não dá pra separar nada. O Renascimento à brasileira. O vinil do Sambas Enredo de 76, meus pais têm esse disco. Na capa é o Salgueiro, né? Campeão de 75. E você abre, era aquela capa dupla de vinil, você abre e tem uma foto imensa do Natal. Homenagem a Natal, não sei o que lá, dentro do vinil. Produção Noção Livre da Globo. O Castor, no ano seguinte à morte dele, você tem o famoso 1 minuto de silêncio do Sambódromo.
né? Os tamborins, os surdos, né? Se recolhem. Faz só o surdo, né? E faz-se 1 minuto de silêncio pela morte do Castor de Andrade. É isso, cara. Não tem... Fazer o quê? Queria falar de escola de samba, então, saindo um pouquinho aí do bicho, mas não ao mesmo tempo, né? Queria que você falasse, professor, como é que você tem avaliado... Rogério tem garantido que a mocidade vem bem, que não vai fazer vergonha. Vamos ver... Perlingeiro falou outro dia, conversei com o Rogério Andrade, ele me garantiu. Olha, esse empresário está sendo perseguido pela justiça burguesa, né? Vamos ver como é que vai ser. É muito difícil ser empresário no Brasil. Muito difícil ser empresário no Brasil. Torcer, tomara, né? A gente já conversou aqui há alguns anos, né? Você veio aqui em 2016, 18, 17, 18, 20, teve live teve a durante a pandemia. Pós-pandemia também. Como é que você está vendo o cenário do Carnaval de Sapucaí e não só o da Sapucaí também, o da Intendente, que você foi homenageado recentemente também? Me parece, não sei se você tem essa mesma análise, me parece que anda numa crescente. Me parece que tá sendo um pouco mais falado, sendo um pouco mais abraçado. Os ingressos estão esgotando, há 5 anos atrás não esgotavam. Porque, cara, o que acontece é o seguinte, as escolas de samba propriamente ditas, elas viveram um momento de boom, cara, o grande momento de popularidade das escolas de samba, eu diria a década de 70, 80, né? Que era um negócio muito marcante, era aquela coisa de LP com os sambas em enredo, concorrerem com o LP do Roberto Carlos para ser o grande presente de amigo oculto. Ia pras lojas em dezembro. Ia pras lojas em dezembro. Ficava tocando porque as lojas tocavam. Tocava o tempo todo. Você já tinha... Em dezembro era final de campeonato, então você já começava a desconfiar qual era o samba que ia explodir na avenida, porque o Maracanã cantava. Então era uma coisa interessante. Essas escolas de samba, num certo momento, elas vão perdendo as suas conexões com a cidade do Rio de Janeiro. E elas perdem conexões com a cidade à medida que perdem também conexões com as suas comunidades. As escolas de samba, na década de 90, início dos anos 2000, é um período horroroso para as escolas de samba. Eu até costumo dizer que elas deixam de ser instituições de pedagogia de massa para instituições de propaganda de massa. O pior momento para mim da história das escolas de samba é o momento em que o dinheiro mais rolou. Por quê? Aí não tem como, eu vou cair no jogo do bicho. Quando a Denise Frossard, ela... sai prendendo todo mundo. 93. Ano do Peguei o Ita no Norte. Peguei o Ita no Norte. Ela prende todo mundo. Os próprios caras do Jogo do Bicho começam a achar que eles, de certa maneira, tinham se exposto demais. Aquela exposição tinha sido demasiada. Gente, pouco antes da Frossard prender todo mundo, o Globo fez uma reportagem sobre a moda dos bicheiros. O Capitão Guimarães era retratado como um homem tropical, que usava camisas floridas, no estilo Jorge Amado, aquele negócio todo. Tá disponível no YouTube para quem quiser. No pré-carnaval de 93, a Globo organiza um debate dos presidentes das 14 escolas de samba do Grupo Social. Aquele negócio todo. Então, o que acontece? Quando eles são presos, eles pisam no freio, cara. E aí as escolas de samba começam a buscar ampliar as suas fontes de recurso. E aí entra a propaganda de massa. Não é coincidência que naquele contexto caia a obrigatoriedade de enredos de interesse nacional. Então você pode fazer enredo sobre qualquer coisa. Cara, e aí você foi buscar recurso em tudo quanto é lugar. A gente chegou a ter carnaval em que, a Varig patrocinava a Beija-Flor e a TAM patrocinava o Salgueiro. Isso. A famosa disputa das companhias aéreas, que era um negócio medonho. Você falou da Império da Tijuca. A Império da Tijuca desfilou com Disney. Porque Rocinha. Desculpa, Rocinha, é verdade. O Império da Tijuca desfilou com o famoso Grupo Molejo. Que eu me acabei a dança da vassoura, eu vou varrer minha tristeza. Eu não quero saber de o famoso Danone, né? Porra da pedra, coitado. Iogurte. A histórica comissão. E a Mocidade de Cabelo. Vila Cabelo. Mocidade foi o quê? Mocidade... Rock in Rio. A Pôr da Pedra veio com a famosa e lendária comissão de frente, os lactobacilos da folia. Né? E a Vila campeã com Sei Louco Porte América, que era PDVSA. E que o carnavalesco Alexandre Lousada diz que nunca viu esse dinheiro, né? O pessoal mas isso era um clássico também. Mas o que acontece? E hoje, como é que você vê? Aquilo foi horrível. Eu acho que hoje... Uma coisa que fez muito bem para as escolas de samba, pode ser um paradoxo, eu posso estar sendo franciscano aqui, Nelson Rodrigues dizia que eu virei um São Francisco com a pomba no ombro, mas fez muito bem para as escolas de samba o colapso econômico, cara. Porque esse dinheiro horroroso,
que eu entendo que as escolas de samba têm que negociar, porque a escola de samba é uma instituição de negociação. Então é muito fácil quem está de fora dizer que é um absurdo vender fantasia para a rainha de bateria. Não é nada, cara. Aí você faz o quê? Tem que pagar a fantasia da bateria. Aparece alguém querendo pagar para todo mundo e bota na frente. Tá beleza. Vocês não viram na série o Pelé pedindo pro Miro botar a namorada dele? Bota mesmo. Ô Miro, meu amigo. Porra. Então, o que eu acho? De certa forma, o declínio dos enredos patrocinados, porque o dinheiro sumiu, ele abriu um caminho de, digamos, não sei se a palavra certa é reestruturação, mas as escolas de samba se revigoram, primeiro porque primeiro que você tem os carnavalescos com mais audácia para fazer as coisas, uma geração nova. Segundo, você tem hoje uma garotada que eu acho muito interessante, eu como velho, coroa, posso dizer que eu estou gostando disso, e que é uma garotada que tem conexões com questões concernentes ao movimento negro, à ancestralidade, né? Que recuperam uma dimensão de protagonismo negro ligada ao fato de que as escolas de samba foram criadas por intelectuais negros no pós-abolição. Isso tudo eu acho que está dando um fôlego novo. Agora, a grande questão é a seguinte: como é que você amplia esse tipo de coisa? Sem perder a essência. E outra, numa cidade que hoje, cara, né? Hoje a gente lida no Rio de Janeiro com o avanço do bonde da Aleluia. Então, quando muita gente fala da crise das escolas de samba, pouca gente bota o dedo na ferida do avanço neopentecostal, cara. Isso. Inclusive em território. Que é brabo. Em território. A gente tá falando de território também. Em território. E que é brabo. Isso é uma disputa pelo mercado da religião, é uma disputa que opera no mercado simbólico que é muito forte, né? E que é dramática. Então, como é que as escolas de samba vão? Ao mesmo tempo que você tem a Liesa, por exemplo, agora eu vou falar mal da Liesa, eu vou dando tiro no próprio pé, já que eu trabalho com carnaval. A Liesa é uma instituição que organiza desfile, ela não pensa em escola de samba. A gente tem o Mauro Cordeiro, porque é um intelectual negro importante, porra, gente boa, meu amigo Vinícius Natal. Cara, a Liesa, ela organiza desfile, mas ela não pensa, ela não reflete. Você acha que o Jorge Pilugeiro reflete sobre a importância das escolas de samba como instituições de constituição de sociabilidade afro-carioca no pós-abolição? Não é nem essa a questão dele, cara. Eu não tô criticando, não. Pilugeiro, não tô te criticando, não. Eu só tô dizendo que, porra, você não pensa nessa porra, não lógico. Pensa mesmo. Que não pensa mesmo, cara. É uma questão de organização do espetáculo. E tem gente pensando, né? Chamar pra jogar junto. E aí é uma coisa que eu já propus, uma reflexão que eu proponho para pensar o Rio de Janeiro e pensar o Brasil. A gente tem a tendência de confundir evento da cultura com cultura do evento. E é muito diferente. Um evento da cultura é orgânico. Então, um desfile de escola de samba é um evento da cultura. É uma frase que eu falei há muitos anos atrás, hoje muita gente usa, porque entrou como epígrafe de um livro sobre o Império Serrano. Uma escola de samba, ela não existe porque desfila, ela desfila porque existe. Isso. Ela desfila porque existe. Isso é a história das escolas de samba. A existência das escolas precedeu o desfile, lógico, né? Portela de 23, o desfile de 31. Precede o desfile. 32. Então, o que acontece? Escola de samba, desfile de escola de samba, é um evento da cultura. Mas a gente tem a cultura do evento, que é aquela coisa rasa de você sair fazendo evento o tempo todo. A cultura do evento está presente, por exemplo, nos camarotes da Sapucaí. Sim. Cada vez mais, aquilo, né? É o túmulo do samba, o que acontece ali dentro. Mesmo porque não tem samba. Não tem nada. Tem show paralelo. Aquilo ali é terrível. Então, o que acontece? Mas eu entendo a lógica da circulação do capital, estou sendo condescendente. Não, e o Fabato, por exemplo, nosso parceiro, Fábio Fabato também, quase um padrinho também do lado B, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como os camarotes podem subsidiar as áreas populares. Então, dá pra você colocar ali os camarotes, o pessoal quer gastar R$2.000. É lógico. E essa galera subsidia o povão que tá ali no viaduto. Que lógico, isso aí precisa ser feito, cara. Então, eu acho que hoje, pra sair da bolha, não adianta, cara, eu chegar lá, não devo falar, isso é importante e tal, mas depende também de uma mudança de perspectiva ligada à gestão do espetáculo, cara. Total. A gestão do espetáculo. Senão fica muito complicado. Você quer ver uma coisa? É uma coisa triste, você pode observar. Se você observar a média de idade de desfilantes de escolas de samba, ela é alta. Porque para um garoto, cara, é muito mais negócio você brincar o carnaval de rua. Não existe disciplina, Porra, não existe aquela disciplina, inteiro, não tem aquela tara daquelas alas coreografadas que bota o cara 4 meses antes para começar a ensaiar.
Não tem aquele mito sacrificial, né, de que você tem que aparecer 8 horas antes do desfile que vão pintar você todo. Não tem aquela coisa de carnavalesco. Não tem aquela coisa do carnavalesco que acha que o componente é uma alegoria viva, então mete-lhe uma fantasia de 30 quilos. Porra, então como é que você atinge isso? Né? Como é que você renova público? Como é que você renova público para compor samba enredo? Como é que você fala com a garotada? Eu acho que um desafio grande que as escolas de samba têm é a renovação de público, cara. Como é que você vai atrair uma garotada? Claro que tem. Né? Evidente que tem garoto que gosta, evidente que tem. Outro dia eu vi um vídeo lindo de um menininho batendo na Santa Cruz. Não, e assim, ontem a gente foi pra vila, né, Daniel? Tinha muita adolescente, que é aquela galera que tá ali, mas mora por ali. Ele saiu de rua, de comunidade. Vila, de uma escola extremamente conectada com o seu bairro. Exato. O Caio fala, é uma escola que tem um bairro. Não é um bairro que tem uma escola. E a escola tá passando ali toda quarta-feira. Então a galera vai. Então o cara desce do prédio. É assim que gosta. É assim que gosta, com a questão territorial. E tem uma questão também. Hoje... Mas eu sou otimista. Eu acho que tem uma questão aí hoje, do formato que tá o consumo hoje, muito nichado, que é favorável. Porque assim, você na cultura de massa, hoje em dia, você não tem praticamente mais nada que atinja uma massa homogênea. Praticamente você tem, a gente vê lá, né? E esse blogueiro famoso com 7 milhões de... 30 milhões, eu nunca vi. E a gente nunca viu, porque está nichado. Então eu acho que é uma oportunidade das escolas de samba aproveitarem esse nicho fiel, porque são pessoas fiéis, que vêm de sangue, que não abandonam, e conseguir capitalizar. E você quer ver uma outra coisa que eu preciso falar, já que eu estou no espaço aqui de vocês, que é muito escutado? Cara, eu vivo escola de samba, desde que eu nasci, praticamente, porque minha família era ligada. Eu, desde 2013, entrei pro Estandarte de Ouro. Cara, a maioria dos jurados eu não faço ideia de quem sejam, cara. Não frequentam? Porra, eu não faço a mais vaga ideia. Eu vejo os caras jurados, não sei o que, eu falei, que porra é? Quem é? O cidadão. Cara, pega essa garotada, velho. Tá cheio de garota aí, produzindo, trabalhando. Tá dentro do samba, cara. Ex-porta-bandeira. Uma porrada de gente que pode ser. Isso é jurado do Estandarte. O júri oficial da Liesa não deve ser diferente. Não, eu tô falando do júri oficial da Liesa. Ah, sim. Não, o jurado do Estandarte não. O jurado do Estandarte tem o Haroldo. O Haroldo Costa. Eu sou o jurado do Estandarte, o Haroldo Costa é o mestre. Tem a Maria Augusta. A Maria Augusta é mestre. A Angélica hoje tá lá no Estandarte. Por exemplo, a Angélica é uma mulher negra que, tem o trabalho mais importante sobre as tias baianas do samba recentemente no Rio de Janeiro. Né? Então é uma turma que tá ali. O problema, eu tô falando do júri da Liesa. O Estandarte não. O Estandarte é um pessoal que tá ali e tem conexões com o carnaval. Felipe Ferreira. Bailarina clássica julgando mestre Sala e porta-bandeira. Agora, você pega um Haroldo Costa, o Haroldo é um totem, cara. O Haroldo é um totem que daqui a pouco vai fazer 100 anos aí fazendo flexão. Né? Benzão. Outro dia eu vi eu não dirijo, o Haroldo já me deu carona, cara. O Haroldo me parar, a gente, o nosso almoço, que é uma carona, eu vejo o Haroldo ali, um mestre. Mas eu acho que tem muito disso. De toda maneira, eu só não sou otimista na minha vida no futebol, nos outros assuntos todos. A gente queria falar, mas a gente vai poupar, tá acabando o tempo futebol. Do estúdio. Não é que eu seja... Eu não sou exatamente um otimista. Cara, mas eu não sou um pessimista também. Sabe por que eu não sou? Por uma razão básica, já que a gente tá na reta final. A gente só tá falando de coisa que não deveria existir. Porque esse projeto, no entanto, existe. Esse projeto tenebroso de Brasil, não contempla. Um projeto colonial, patriarcal, misógino, homofóbico, concentrador de renda, concentrador de capital e tal, queria aniquilar isso tudo. E a gente tá falando de samba. A gente tá falando de samba, cara. Por quê? Porque é aquilo que eu tô te dizendo. Nas brechas de um projeto de horror bem sucedido, nas frestas desse projeto, você foi construindo sentidos de vida que foram comendo pelas beiradas, negociando, eventualmente resistindo, eventualmente saindo na porrada, eventualmente cedendo aqui para ganhar ali, né? Isso acontece muito. É aquela coisa que eu falo sobre seu Zé Pilintra, cara. Eu conto uma história de seu Zé Pilintra, que seu Zé Pilintra era uma entidade que trabalhava descalço em terreiro de Catimbó de Jurema. No Rio de Janeiro, de repente, seu Zé Pilintra começa a trabalhar com terno linho S120, sapato, e perguntam para seu Zé por que ele resolveu botar sapato, ele vira-se e diz, eu botei sapato porque eu quero continuar descalço, né?
E, porra, diz muito sobre isso, cara. Então eu sou um otimista. Se continua existindo, é porque é madeira que cupim não rói. É isso. Falando em Zé Pilintra, e entrando aqui, a gente já falou de Jogo do Bicho, falou de samba, falando de religiões de matriz Vamos africana. falar de macumba. De curimba, de macumba, como quiser chamar. O professor Simas sempre fala assim. Tem tido, não um debate, né, mas um certo ruído aí, nas redes sociais pelo menos, sobre embranquecimento da Umbanda e tal. Faz sentido falar? Faz, eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Umbandas, uma história do Brasil, e a Umbanda é um campo de combate, cara. Porque, a rigor, nesse livro, eu trabalho com a hipótese, e outras pessoas que trabalham com Umbanda falavam sobre isso e tal, é que na década de 40, sobretudo na década de 30, naquele momento em que a identidade nacional era pensada pelo Estado varguista dentro do paradigma da mestiçagem, né? Naquele contexto, você tem uma divisão evidente dentro do movimento umbandista, entre uma parte do movimento umbandista que reivindicava uma Umbanda vinculada aos ritos afro-indígenas, vinculada sobretudo aos ritos bantus, né? Os calundus, tem material sobre o século XVIII, eu uso muito isso no livro e tal. E outros que buscam legitimar a Umbanda a partir do apagamento das referências afro-indígenas e de uma ligação maior com, sobretudo, o espiritismo de linha kardecista. Porque eu acho que a questão não é nem debater o cristianismo. Nesse aspecto eu crio uma confusão braba aqui, dizendo o seguinte, cara, na minha cidade, pelo menos, mais do que a cristianização de rito africano, o que você teve foi a africanização do cristianismo. O Rio de Janeiro africanizou o cristianismo pra cacete, cara. Isso é uma encruzilhada. Então esse debate, ele é um debate sério, cara. E é um debate... O Rio é muito misturado. O Rio, na verdade... Se o pároco da igreja de São Jorge renegar... Não, cara, a macumba aqui come solta. A macumba aqui come solta, cara. O cristianismo é macumbado, porra. São Jorge, porra, macumba come solta. E é uma coisa interessante, porque você vai à igreja de São Jorge, o terreiro tá batendo e tal... E aí daqui a pouco o terreiro para porque combinou com o padre, é a hora de ter uma missa, aquela coisa toda. Mas em outras áreas do Brasil esse embate é muito forte, cara. Porque, porra, Umbanda esotérica, Umbanda que reivindica uma origem atlântida, né, continente perdido, o negócio indígena e tal. Eu, no livro, falo disso. A Umbanda, ela se configura a partir de uma série de ritualísticas que vão se entrecruzando, mas que são, não tenho dúvida nenhuma, predominantemente bantus, cara. Você quer saber da Umbanda, a Umbanda é predominantemente bantu. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, esse pau quebra e é um debate sobre o Brasil. Brasil, é isso que eu ia falar. Gente, tem muito mais coisa pra falar. Sim, mas vamos fazer um trato. Não vai ficar mais tanto tempo sem vir. Vamos. Não, a gente pode voltar depois pra comentar os resultados do carnaval. Por favor. Eu queria que Carnaval você falasse sobre ano. o enredo e tal. Mas vou trazer o Mauro aqui. Eu tô com o contato dele, vou ver se eu procuro o Mauro aí pra trazê-lo pra falar dos enredos, sobre esse momento dos enredos de carnaval, né? Que tá muito forte. Fabato, de novo, Fabato. Esse aí é arroz de festa. Cajuzinho da mocidade. Esse aí é arroz de festa. Fabatinho, Cajuzinho. Traz o Adnê, cara. Traz o Adnê, gente Adnê boa, também, meu camarada. Né? Autor do samba da mocidade também. Tá se metendo no samba também. Não, é bom. Mas e gosta. Pra falar de futebol também. Não. E gosta. É bom compositor, inclusive. É bom. Bom compositor. É bom. O cara que gosta, né? Puro fruto do suco do meu amor. O cara que aprendeu a gostar do samba e trata o samba de maneira muito respeitosa. Tem muita coisa pra falar, mas é isso. A gente já vai encerrar por aqui. Simas, muito obrigado. Acabou a cerveja. Quando acabou a cerveja, acabou o milho, acabou a pipoca. Muito obrigado. Como sempre... Delicioso. Passa rápido, né, Luara? A gente nem sente passar. Cara, eu tô aqui, você viu que hoje foi, eu acho, o programa que eu menos falei, eu sou faladeira, assim, mas eu acho que foi o programa que eu menos falei, porque eu fiquei aqui realmente encantada. Falei, cara, não dá pra poder... Não. Quando você fez a relação com o mercenário, eu falei, cara, é isso. Eu comecei a falar lá no início, falei, tem isso também que eu na hora... Então são vários... Vai gerar de corte, vai ser a maravilha. E assim, o pessoal não viu, né, Luara? Mas você tava aqui olhando, aqui contemplando aqui o professor falando, né? E eu vou contar uma história do porquê disso que eu tô aqui, porquê que eu fiquei calada. Já posso dar meu boa noite? Então dá seu boa noite. Boa noite. Vou dar, gente, assim, além de ser uma grande... Vou rasgar seda mesmo, uma grande admiradora. Tenho dois grandes amigos também, que quando a gente... Já falou aqui no lado B que ia rolar de novo. Falou, eu vou entrevistar o senhor pela minha primeira vez, né, professor? Então, eles já ficaram super
animados, assim, então já dei em primeira mão essa informação aí. E para quem acredita nos mistérios, nos encontros das encruzilhadas da vida, vou contar rapidamente essa história aqui, que eu vinha namorando uma edição do Corpo Encantado das Ruas, Cicos. E aí, apesar de ter um monte de livro na minha fila, eu decidi que eu ia comprar, era só questão de parar para poder fazer isso. E aí, eu cheguei em casa, tinha uma encomenda para mim. Eu não sabia, foi uma surpresa, né? Chegou o exemplar do seu livro, na minha casa. Foi presente de um amigo querido que não tinha me falado nada, né? E ele é minha referência para botecos e afins, o grande Rafa Mendonça, grande atleticano, botequeiro. Beijo, Rafa. Então eu fiquei assim, foi um negócio que na hora que eu abri, e era o livro, eu fiquei toda arrepiada. Aí eu falei, cara, eu já queria ler. Ele falou comigo, a mensagem dele foi, você precisa ler isso aqui. E aí começou assim, já conhecia o trabalho do Simas, mas a primeira obra que eu li dele mesmo, né, livro, assim, além dos tweets, foi O Corpo Encantado das Ruas. E eu vou mandar também um beijo pro Marco Aurélio, um amigo meu também, atleticano, também grande cara aí, da comunidade do Galo Mapuche, tão antigaço, que é grande admirador do trabalho do Simas também. Quando eu falei, ficou super animado, sei que vai ouvir essa nossa edição. Mas foi isso, gente. Eu fiquei aqui assim, ó, parado, olhando, porque tinha várias coisas que eu queria até me meter aqui no meio. Mas, não, nesse momento aqui, quem precisava desfilar nessa avenida do lado B hoje era o Simas. Espero que você volte, viu, Simas? Porque aí eu vou ficar um pouco menos paralisada, agora já é da casa. E espero que até lá eu já possa estar molhando o bico, porque eu contei aqui em off que eu fiz promessa para o Galo ganhar do São Paulo e do Flamengo. Então eu tô sem beber até o Natal, pelo menos eu fiz essa ressalva aí, a partir do Natal eu vou poder beber. E já pensei nessa coisa também de fazer. Silvia falou que agora faz uma promessa para poder voltar a beber. Eu pensei até em fazer isso aí, mas eu sou uma mulher de muita fé. E aí, já que a gente falou rapidamente de futebol, e eu já trouxe aqui, né, atleticana que sou, uma pessoa de muita fé, em 2013 eu acreditei em qualquer coisa, em tudo que você imaginar. E eu costumo brincar, com todo respeito aos amigos botafoguenses, que o botafoguense é um atleticano que não tem fé. A gente tem o mesmo sofrimento, a gente fala aquela mesma coisa de tem coisas que só acontecem, mas falta esse acreditar. Então fica aí a provocação para os amigos botafoguenses, quando vocês estiverem com 20 pontos à frente, acredita. Coloca lá o eu acredito na plaquinha, porque vale a pena. O eu acredito para mim, sim, mas é um canto, um cântico, um ponto, é um negócio assim que aquela vibração é que fez o Galo chegar à final da Libertadores e é o que fez a gente ganhar de São Paulo, eu tenho certeza. Então fica aí um grande abraço para o pessoal que ouviu a gente até agora e acreditem nos mistérios da vida, vale a pena se arrepiar de vez em quando, ou sempre. É isso. Professor, obrigado, vou te dar espaço pra deixar aí, tem livro novo. Eu já li 500, já até perdi a conta de quantos livros. Mas sabe o que eu tava falando agora aqui da promessa dela? Você tem que lembrar de uma coisa, você é uma mulher de fé. Jesus Cristo transformou água em vinho, mas nunca transformou vinho em água, né? Então, o milagre foi transformar água em vinho, as bodas de Canaã e tal. Então, é a maneira de se relacionar com esse Jesus Cristinho dos pobres e etc e tal. Não, agradeço de novo. Não, tem coisa acontecendo. Eu lancei recentemente um livro infantil chamado Os Três Porquinhos Brasileiros. Então, se você quiser dar esses livros para a criançada de Natal, por favor, é um livro que eu esculhambo a história dos três porquinhos. Defenestro o prático, que é o porquinho engenheiro trabalhador, em louvor ao Cícero e Heitor, que são os porquinhos músicos, dançarinos e tal, e apresenta à criançada elementos da cultura popular brasileira. Tem um livro praticamente pronto sobre a cultura do jogo do bicho, que já venho trabalhando há muito tempo, e que de repente sai pela mão. E o meu projeto de vida, que está em pleno andamento, eu acho que sai no meio do ano que vem, que é um dicionário das culturas populares brasileiras, que eu quero lançar aí pela civilização brasileira. Tem um projeto de escrever um livro fantástico para crianças sobre mitos e assombrações do Brasil e tal. E só para concluir, tenho que dar esse recado, tem o meu modestíssimo trabalho como compositor também de canção popular, com parcerias aí do trabalho que eu faço junto com Marcelo D2, Maria Rita gravou coisa minha, Fabiana Cosa, Rita Benedito tá gravando, tem uma opção de gente que gravou. Eu estarei lançando um álbum, né? Estarei lançarei um álbum com as minhas composições, agora no dia 20 de dezembro, com o Rafael Adoc Lobo. Álbum de Natal não, né? É um álbum quase de Natal, né? De Natal não, que é só macumba, mas é um álbum com canções nossas gravadas por gente como Rita Benedito, Moisés Marques, Lúcio Felipe, Fabiana Cosa e tal. E é um álbum que pra mim é desafiador, porque eu trabalho nesse álbum exclusivamente como melodista. São melodias minhas que propus um desafio ao Adoc Lobo, Rafael,
para ele letrar melodias que eu fiz passeando por um universo bastante amplo de canções populares do Brasil. É isso. Tomara que tenha uma nova temporada do Vale Escrito. para botar mais gente nessa roda. Eu agradeço de novo e a gente volta depois do carnaval para enfiar o cacete no Júlio da Liesa, que faz sempre bem, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Simas. Antes de encerrar... E mandar o meu abraço pro Fagner. Sim. E dizer que eu, compungido, sinto-me bastante dividido em relação ao Mundial de Clubes que vem por aí, mas todo mundo sabe que eu sempre fui, desde garoto, Al-Ittihad, né? Mora no meu coração. Eu também estou bastante dividido entre City e Al-Ittihad. Antes de encerrar... Olha o Alho também. Antes de encerrar, gente, deixar a nossa caixinha de Natal, tá? O Lado B tá aceitando aí as doações avulsas via Pix para ladobedorio@yahoo.com. Então, quem tiver com uma condiçãozinha aí melhor nesse fim de ano, quiser dar sua contribuição para o seu podcast preferido, faz o Pix ladobedorio@yahoo.com. Se você quiser ser apoiador ou apoiadora mensal, você pode ir em orelo.cc/ladobedorio. Por R$10 ou R$20 por mês, via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir alguns conteúdos exclusivos. E para quem está meio quebrado, a opção é ouvir a gente pelo app da Orelo. Você ouve gratuitamente o Lado B e outros podcasts que quiser, ainda dá uma graninha para o criador de conteúdo. Teste a Orelo, o único app que remunera os podcasters. Daniel, sua despedida, a gente encerra aqui a sua participação neste ano. Não estarei no programa que vai ao ar semana que vem. Não estará no programa que já foi gravado. Obrigado e até ano que vem. Valeu, gente. Valeu Caio, valeu Simas, valeu Luara, valeu Fagner, que teve problema hoje. E valeu você que passou aí o ano e os anos anteriores ouvindo a gente. Feliz Natal pra quem é de Natal, feliz Ano Novo, boas férias pra quem for tirar férias. E final de janeiro, né? Final de janeiro a gente retorna. Bom trabalho pra quem for trabalhar também. Antes de dar o meu tchau aqui, eu queria agradecer a todo mundo que compareceu na cervejada do Lado B no último sábado, né? Felizmente a gente precisou fazer um evento bem reduzido, só para apoiadores, convidados, parceiros, enfim. Mas ao menos a gente conseguiu aí retomar a comemoração de fim de ano. A gente vai se planejar melhor para que em 2024 a gente consiga um local maior, planejar com mais antecedência para poder fazer essa brincadeira aí que a gente faz final do ano e a gente não tinha feito desde 2019, ser ainda melhor. Então um abraço especial para o Mário Magalhães e para a Fernanda da Escócia, que foram lá tomar uma cervejinha com a gente. A gente fica muito feliz de tê-lo com a gente, eu que sou particularmente um admirador do trabalho do Mário. Muito feliz também que ver os apoiadores velhos de guerra, né? O Gustavo, o Kleber, o Rodrigo e o Leandro, né? Principalmente, que foram lá dar moral. Estão sempre com a gente também há muitos anos. Parceiros como o Rodrigão da Sauí, sua companheira Carol, que eu fiquei sabendo que era ouvinte do Lado B antes de vir aqui pro Sauí. Ela disse que gosta muito quando a gente fala de quê? De escola de samba. Então aí, ó, com certeza ela vai ouvir esse podcast, né, Rodrigão? E certamente vamos voltar falando de escola de samba, porque o carnaval é logo agora, é logo dia 11 e 12 os desfiles, né, do especial. Pois é, então... a gente vai falar bastante de escola de samba também. Então um beijo aí pra Carol, um abraço pro Vitor da Camisa Crítica. Enfim, foi bem legal, a gente ficou feliz porque 2023 começou muito difícil pra gente, mas a gente encerra bem, a gente encerra com boas perspectivas, foi bem legal. E também mandar um abraço, né, uma série de abraços aqui pra turma que veio se comunicando com a gente aí nas últimas semanas, né? O Fábio Pacheco, ouvinte também de longa data, lá de São Gonçalo, que mandou um e-mail elogiando o programa sobre sindicatos, né, com o Normando Rodrigues, que inclusive está fazendo bastante sucesso nas redes, viralizou no TikTok, no Instagram. Mandar um abraço também pro Érico Luiz da Silva, que elogiou o programa 297, né, com a Conceição de Maria, sobre consciência, o mês da consciência, enfim. E um abraço também pro pessoal do Metal Reds Motoclube, que o Érico faz parte, ó, é um motoclube de antifas, de esquerda. A gente acha que não tem. E metaleiro. Metaleiro, motoqueiro de esquerda. A gente acha que a gente tá, né, não tem, não existe. Existe, né, estamos aí, galera, a gente só precisa se conectar, né, Luara, que a gente sempre fala.
Existe cada Olha o braço. poder dos nichos aí, Estamos em todos os lugares. O pessoal então, que sabe que metal era coisa de operário Pois na Inglaterra era. dos anos 60 e nos 70. o ali. rock, meus amigos, ele É é a classe antissistema. operária, a música de classe operária. Muito legal. Eu imaginava, né, que poderia ter, mas assim, saber da existência, que nos ouvem, então ficou bem legal. Dá forças pra gente continuar, né? Então um abraço aí pro Érico e pra galera do Metal Reds Motoclube. A gente vai ficar por aqui. Semana que vem tem o último lado B, como já falamos, já gravado. A gente gravou mais cedo, eu e o Luara, com a Karen Friedrich sobre agrotóxicos. Ficou bem legal. Então vocês ouvem o lado B. Além desse de hoje, dessa sexta agora, vocês vão ouvir mais um lado B na semana que vem. A gente encerra e volta em janeiro. Tá bom? Um forte amplexo. Valeu! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.